Bom dia, meus amados, como vocês estão? Professor Felipe Figueira aqui. Estou tomando meu cafezinho da manhã, né? Que delícia, hein? Gente, eu quero bater um papo com vocês hoje sobre o perigo do antifrágil. Eu tenho percebido, né, estudado muito sobre esse tema. Eu tenho atendido algumas pessoas com essa dificuldade. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência. A gente tem que ter muito cuidado com essas ideologias, né? Com esses livros, com esses pensamentos que surgem, né? E a gente precisa ouvir mais o nosso coração, por mais piegas que isso seja. A gente tem que ouvir o nosso coração, o que a gente sente, porque aquilo que a gente sente é muito mais poderoso do que aquilo que a gente pensa. E o que acontece? Em 2017, quando eu tive depressão, que eu estava no auge, né? E eu não aguentava mais, que eu fui parar no ashram, eu mesmo tinha preconceitos. Eu achava o seguinte: depressão, esse negócio aí é para quem é rico, né? Ou para quem é muito frágil. Depressão é coisa de gente fraca. Eu mesmo tinha esses preconceitos e eu demorei muito tempo para poder entender isso, né? E eu posso dizer para vocês que ter depressão foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu falo aqui para vocês abertamente, porque eu não vejo problema, né, com isso. Mas nós vivemos numa sociedade onde o homem é praticamente excluído. O homem, se ele fala sobre depressão, sobre a sua fragilidade, ele é tido como fraco e frágil, né? Como pior do que os outros. As campanhas, né, de atendimento à saúde do homem são inexistentes. Agora, para as mulheres, existem várias campanhas. Então, a própria lei é contra o homem. Você sabia que hoje, se uma mulher inventar que ela foi abusada por você, a palavra dela vale mais do que a sua palavra? Pois é. E isso tudo faz com que o homem, né, na sociedade, ele vá diminuindo. Só que o que acontece? Quem sustenta a sociedade inteira são os homens. Se nós percebêssemos isso, né? E eu acredito que muita gente já está percebendo, principalmente em se falando de relacionamentos, vai tudo parar. Porque não tem jeito. Se os caminhoneiros pararem, se os agricultores pararem, né? Se as indústrias pararem, acabou a economia. Foi tudo pro saco. Então hoje a gente vive um grande movimento, né, sobre essa questão do você tem que ser forte, você tem que ser o melhor, né? Então é interessante porque a própria sociedade, né, enquanto coletividade, não oferece oportunidades para esse jovem, não oferece oportunidades para esse homem. Você vê bolsas
para as mulheres. Você vê programas de empreendedorismo direcionados exclusivamente para as mulheres. Você quer mais o quê? Então, isso tudo, gente, está acumulando e está formando uma panela de pressão, né? Vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, eu vejo que é muito fácil, gente, você cobrar do homem alta performance, porque o cara tem que ser, né, o resolve tudo. Só que o que acontece? Não tem pizza para todo mundo. Não tem pizza para todo mundo. Se você come uma fatia maior, se o Estado aumenta, se as ideologias vão dominando e corroendo a sociedade por dentro, porque é isso que o feminismo tem feito. O feminismo não é o mesmo lá da sua raiz. O feminismo mudou completamente. Então, a China sofreu muito quando a Inglaterra obrigou que o ópio fosse produzido lá na China. Os chineses se drogaram. E isso atrasou a evolução da China em décadas. E o que acontece? De uma certa forma, a gente vê muitos investimentos estrangeiros aqui no Brasil apoiando pautas feministas, de ideologia de gênero. Esse é o nosso ópio. E as pessoas estão drogadas e a gente não está percebendo o que está acontecendo. Essa é uma discriminação, porque todos são iguais perante a lei. Então, se você tem programas específicos, dinheiro específico direcionado para as mulheres, né? Você está, de uma certa forma, interferindo demais, no meu ponto de vista. Do que adianta você ter cotas? Não, vamos ter cota para mulher. Aí daqui a pouco os gays vão falar assim, não, a gente quer cota para gay também. Entendeu? Aí o negro já tem a cota dele. E aí o que acontece? Na sociedade, acaba que você não atrai os melhores talentos. Você vai atrair, né? Porque o que acontece? Essa agenda quer corrigir o problema na ponta. Não, sabe o que a gente faz? A gente cria aqui uma cota aqui na ponta, lá em cima, que aí facilita. Que aí a gente não tem que fazer esse trabalho todo de dar educação para as pessoas. Porque o certo a fazer seria você investir na base. Você oferecer uma boa escola. Só que aí dá trabalho. Então, entra governo, sai governo, ninguém resolve o problema. Todo mundo vai engabelando. Aí dá um jeitinho aqui, né? Tenta dar um jeitinho aqui, tenta dar outro jeitinho aqui, mas não tem jeito. Como diria Thomas Sowell, não existe solução, existe trade-off. Existe troca do que é o mais pior para o menos pior. Então, eu chamo essa atenção para que você não fique repetindo aquilo que você está escutando sem pensar. Então, quer dizer que os sentimentos dos homens não importam? Quer dizer que eu falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre um problema que eu tive, me faz menos homem? Não me parece razoável,
né? Só que esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento do passado, né? E sem perceber, ao ficar repetindo essa narrativa, você está dando força para toda uma corrente que vai fazendo o quê? Que vai limitando o espaço do homem. Segundo essa corrente, o que não é realidade, tá, gente? Porque uma coisa é o que a grande mídia fala, outra coisa é a realidade. Então você tem uma corrente de pensamento que diz que o homem já está errado antes dele falar qualquer coisa. O homem não tem campanhas governamentais para equilíbrio no trabalho. Ele não tem assistência. Você tem programas e você tem verbas maiores, muito maiores, destinadas ao câncer de mama. Só que o câncer de próstata mata muito mais. O homem morre muito mais de infarto do que a mulher. Qual é o programa que você vê falando sobre vida saudável para o homem? Não vai existir. Por quê? Quem manda quer que o homem continue sendo o mesmo escravo de sempre. E trabalhe, 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 trabalhe. E não dá nada para o homem. Só que, gente, é o que eu estou falando aqui. Isso já está começando, já tem uma rachadurazinha na bolha. E dessa rachadurazinha, pode não ser agora, pode ser que demore. Mas já está começando. O que os homens estão fazendo? Eles não estão mais querendo se relacionar. Eles não estão querendo mais fazer parte da sociedade. Porque existe sim essa pressão. E coitados da galera da geração milênio e da geração Y e da geração Z. Por quê? Outro dia mesmo eu vi, estava comprando uma roupa numa loja, aí a mãe veio, o garoto devia ter uns 14 anos. A mãe veio, escolheu a roupa, veste essa, prova essa, faz isso. E o garoto lá, com o ombro para frente, sabe? Uma cara chupada assim, já tinha aquele bigodinho, né? Completamente retraído, postura péssima, magro. Aí a mãe praticamente vestiu o garoto, aí pegou o tênis, falou assim pro garoto de 14 anos, dá o pé aqui, botou o pé na coxa dela, amarrou o tênis pro garoto. É esse tipo de garoto que você vai chamar de antifrágil, né? Que você vai querer que adote essa postura. Pô, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Mimam o garoto. Criam amarrando o tênisinho dele. E depois vão falar assim, ó, vai lá no mundo, vai lá fora no mundo e se vira, malandro. Eu só penso que a gente tem que ter um pouco mais de inteligência para poder abordar esse assunto, né? É claro que o mundo é cruel. O universo é complexo e o mundo é cruel, a gente já sabe disso. Só que você acredita que ficar batendo, ficar chamando os outros de não, você é frágil demais, você é isso, você é aquilo, você acha que isso vai melhorar? E de um pool, vamos dizer, de 100 mil homens batendo em cima, né? Cobrando cada vez mais e com essa pressão toda em cima do homem, 100 mil homens, quantos você acredita que vão conseguir, né,
ter algum sucesso na vida ou chegar onde eles desejam? Pouquíssimos, gente, pouquíssimos. Eu tenho um amigo que já tem um tempo, né? E olha que ele é engenheiro, faz casas e tudo mais. Ele falou assim, cara, eu desisto de ser rico, não dá. Ele, né? Ele estava tentando, ele falou, Felipe, desiste, cara, não tem como. A minha perspectiva é a seguinte: ficar chamando o homem de frágil, né, com todo esse aparato estatal, né, com todas essas ideologias, com todos esses movimentos externos que influenciam demais o homem. Você ficar batendo ainda em cima dos caras, dizendo que, sabe, com esses preconceitos idiotas que eu mesmo tinha. Eu só consegui me curar porque eu tive que quebrar o meu ego. Eu tive que quebrar ele e falar assim, meu irmão, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. E olha que o meu ego era gigantesco. Mas a cada dia eu estou me tornando uma pessoa mais simples, graças a Deus, né? Eu estou entendendo que existe uma coisa chamada interdependência, né? Eu não dependo do outro, mas o outro faz parte de mim e eu faço parte da sociedade. Então, a gente vai abaixando a nossa bolinha, né? A gente vai adotando aquela filosofia do copo vazio, me fala mais sobre isso, né? Quando a gente ouve uma coisa diferente, hoje em dia, a gente pergunta, me conta mais, eu quero saber. Ao passo que quando a gente é mais novo, a gente, não, eu sei de tudo, eu vou resolver, eu vou fazer. E o que o homem descobre é que, na verdade, ele precisa dos outros. O homem precisa de outros homens. Ele precisa das mulheres, ele precisa da sociedade como um todo. Então, grandes são os desafios. Para esse homem que perdeu respeito na sociedade, para esse homem que não tem o apoio, muitas vezes, da mulher, porque, né, com todas essas mudanças, as mulheres perderam a qualidade. Você não encontra mais hoje uma mulher inspiradora que te apoie e que fique com você em tempos difíceis. São as primeiras, a sair fora. Tá tudo bem. Só que o homem vai aprendendo. A grande diferença do homem para a mulher é que o homem, ele vai acumulando essas pancadas, né? Ele vai se calejando. O homem vai se calejando. Ele vai aprendendo. E ele vai se tornando melhor com o tempo. O homem é como o vinho, né? Ele vai ganhando complexidade, ele vai fortalecendo seus valores, porque a dor é muito forte. Então ele fala assim, não vou lá não. Não vou me relacionar com essa pessoa, tá maluco, tá maluco. O homem começa a ter um propósito mais forte, porque ele sabe que o mundo lá fora é cruel e o universo é complexo. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque existe uma carência, uma necessidade muito grande para que o homem entre em contato com as suas emoções, né? E esse foi o trabalho que eu fiz e venho desenvolvendo desde 2017 de forma
mais focada. É realmente um grande desafio, porque nós fomos influenciados pelo feminismo, muitas vezes não tivemos um pai presente dentro de casa. Não sei se você teve o seu pai presente, né? E a gente vê os dados hoje, praticamente metade das crianças não tem o pai em casa, e existem razões para isso, tá? Mais uma prova de que nós somos influenciados pelo meio. Assim como esse menino que eu contei para vocês, da mãe que foi lá dar o laço no tênis dele, nós recebemos essa influência. E, gente, conseguir se libertar dessas crenças e encontrar a sua essência, a sua masculinidade, porra, é tarefa, gente, muito difícil. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Então, foi buscando, foi pesquisando, foi entrando em contato com outros homens, outros formadores, né, produtores de conteúdo, que eu fui pensando, né? Eu fui pensando essas ideias, e a maioria deles eu posso te falar, vem de fora. Porque aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de produto. Não que eu tenha conhecimento, né? Mas o Brasil é assim, né? A gente copia o que vem de fora. E eu não vejo problema com isso, se o que vem de fora funciona. Porque o marketing a gente copia porque vem de fora, funciona, porra, vamos copiar. E vamos colocar o nosso tempero. Então, se você não teve o seu pai presente na sua vida, se você teve uma mãe controladora, se você está sofrendo com esses problemas da sociedade, se você está precisando de ajuda para se encontrar, se você realmente quer, você tem que realmente querer sair dessa situação, convido você para conhecer o meu curso CEO Lifestyle, Liberdade para Homens. Porque eu acredito que a nossa vida é a nossa maior empresa. E você tem que gerenciar a sua vida. E hoje, né, antigamente a gente tinha os samurais, antigamente a gente tinha os senhores feudais, mas hoje em dia o mais próximo que a gente chega disso é um CEO, um Chief Executive Officer, né? Aquele que executa as tarefas dentro da empresa. E você é o CEO da sua vida. É você que vai determinar quem você atrai, quem você repele. O convite está feito para você conhecer esse curso que vai abrir um leque de oportunidades e vai te mostrar muita coisa sobre a natureza feminina e sobre a nossa própria fraqueza espiritual e moral. Se eu posso já te dar uma grande dica, seria isso. O homem está desconectado da sua própria essência. E como eu expliquei nesse vídeo aqui, existem vários fatores que nos trouxeram até aqui, que são mudanças históricas, são mudanças da sociedade. Só que a minha proposta é essa: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então, se você está disposto a fazer parte dessa comunidade, de realmente ser o CEO da sua vida,
e conquistar a liberdade já existe aqui, ó, no teu coração, irmão. As tuas emoções, o que você pensa, o que você sente, tem muito valor. Tem muito valor, irmão. Só que a sociedade não vai escutar, as mulheres não vão escutar, né? E a sociedade também não está nem ligando para você, irmão. Não está nem ligando para você. A única pessoa que está ligando para você, nesse momento, sou eu. Porque eu já passei por muita coisa. Foram 2 casamentos, vários namoros, né? 2 divórcios, 44 anos de estrada, muita pancada, muita cotovelada para poder chegar aqui e contar para você isso tudo. Vale muito a pena. Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o curso CEO Lifestyle Liberdade para Homens. Não perca essa oportunidade, tá? De abrir, né, a sua mente, clarear a sua vida, para que essa verdade que está aqui, ó, essa verdade que está aqui, que você já sabe, possa se expandir. Mas para que isso possa se expandir, tem bloqueios mentais, né? Quando a nossa mente está turva, ela bloqueia esse fluxo. E aí a tua vida fica, parece que travada. Então, para desbloquear isso tudo, você precisa, né, elevar a sua frequência, entrar em contato com outro tipo de vibração. Essa é a minha proposta. Espero que você possa fazer parte da nossa comunidade. CEO Lifestyle Liberdade para Homens. Link está aqui embaixo. Super abraço.